pessoal! Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Uma notícia não muito boa, nada boa, aliás, para os católicos. Papa Bento XVI não está nada bem, segundo informou o LifeSite numa matéria de hoje. A matéria diz que o Papa Emérito Bento XVI está sofrendo de herpes zoster e encontra-se muito fragilizado, informou hoje o jornal alemão Passoir Neue Presse. O jornal fez referência ao biógrafo papal Peter Siewald como fonte das informações. Siewald esteve com Bento XVI no sábado, dia 1º, e disse que o Papa Emérito sente dor intensa por causa da doença. Ele também disse que Bento XVI, apesar da dor, estava otimista e bastante lúcido. Chegou a dizer a Siewald que se sua força aumentasse, ele possivelmente pegaria sua caneta novamente. Sua voz, contudo, é quase inaudível. Um documentário divulgado pela emissora de televisão alemã BR em janeiro já apresentava imagens em que a voz do Papa era pouco compreensível. O jornal explicou que o testamento espiritual de Bento XVI será publicado após sua morte. Já o arcebispo George Genswein, secretário particular de Bento XVI, anunciou através da assessoria de imprensa do Vaticano que não existe motivo para grandes preocupações, informou o Catholic News Service. O estado de saúde do Papa Emérito não causa motivo de preocupação especial, exceto a preocupação com um jovem de 93 anos que está superando a fase mais aguda de uma doença dolorosa, mas não grave, disse ele. É um tanto quanto desnecessário essa brincadeirinha com as palavras. Um jovem de 93 anos. Não é jovem. É um ancião. É um senhor de idade avançada, porém lúcido, mas, mais do que isso, praticamente um mártir da igreja. Não tem essa de jovenzinho, é um mártir da igreja. Justamente porque foi na Alemanha, seu país natal, em que ele mais sofreu ataques por parte do clero, por parte do alto clero. Quem não lembra da sua visita, não a última, que foi agora para visitar o seu irmão Georg Ratzinger, mas antes dessa visita, ainda como Papa, e a alta cúpula da igreja recusando-se a dar a mão a Bento XVI no aeroporto. E ali começou o seu calvário. Bento XVI foi praticamente levado às cordas pelo clero alemão e também austríaco, porque se Bento XVI não renunciasse, a ameaça era de que haveria um cisma na igreja, patrocinado pela Igreja Católica Alemã. Por quê? Porque os alemães achavam que era hora de pôr abaixo a doutrina da igreja e substituí-la pela doutrina marxista. E é o que nós estamos vendo desde a eleição de Bergoglio. Uma igreja completamente descaracterizada, não é mais a velha igreja católica. E o Papa Bento XVI, infelizmente, está muito fraquinho, quase não tem voz. Ele foi acometido de uma doença chamada herpes zoster, que lhe causa muita dor. Claro, temos que considerar também a idade avançada do Papa, sua fragilidade, seu sofrimento. Ele está aqui entre nós porque Deus ainda não permitiu o seu descanso eterno. Mas não podemos alimentar a esperança de que Bento XVI continuará entre nós por muitos anos. Certamente está no fim. Um papado marcado por muito dissabor, daí porque eu digo que Bento XVI é um mártir da igreja, sim. Lucimar, eu lembro, vou te contar uma história, eu lembro no dia em que Bento XVI foi anunciado Papa, foi num dia 19, eu até marquei aqui, mas eu me esqueci, o dia 19 de abril de 2005. Nesse dia, era uma terça-feira,
eu estava em reunião de colegiado, dava aula numa universidade estadual aqui do Paraná, do oeste do Paraná. Estava numa reunião de colegiado e lá por 3 da tarde, findada a reunião, fomos para a cantina fazer um lanche e na ida até a cantina eu encontrei com uma professora do Serviço Social e Sociologia. Não precisa dizer mais nada, né? Uma professora bem esquerdista, por sinal, inclusive com a carteirinha do PT. Fomos conversando até a cantina. Quando chegamos à cantina, estava sendo anunciado o Papa Bento XVI. Tinha vencido a eleição e era anunciado como Papa. Já estava lá no balcão do Vaticano, fazendo a tradicional saudação. E eu me lembro exatamente a reação de uma professora comunista, esquerdista e tudo mais. Foi exatamente essa. Ai, não, esse não, tinha que ser o Bergoglio. Bergoglio foi o segundo mais votado, não se tem certeza exatamente do número, porque, como bem sabemos, é proibida a divulgação sob pena de excomunhão. Mas existe sim o zum que Bergoglio teve na votação, naquela votação, 26 votos, contra, se não me engano, 80 e poucos de Bento XVI. Agora me pergunto, eu era ex-seminarista, já professor universitário, porém tinha passado pelo seminário há não muito tempo e não tinha tanta certeza de quem seria o Papa. Menos ainda sabia quem seria o segundo candidato mais forte. Eu jamais tinha ouvido falar de Bergoglio como um candidato forte em 2005, pois aquela professora sabia e estava torcendo, ainda que fosse ateia, comunista, marxista, eletricista, bicicletista e assim por diante. E eles todos torciam por uma igreja aberta para o mundo, ou seja, torciam para Bergoglio. Lembro como se fosse amanhã, como dizia o João Canabrava. Lembro como se fosse ontem. Ai, não, esse não podia ser esse. Pois é, tinha que ser o Bergoglio. Vejam, desde o primeiro minuto de Bento XVI, como acontece aqui com o nosso presidente, a esquerda não aceita a realidade. Mas Bento XVI Ratzinger, o cardeal Joseph Ratzinger, foi eleito porque os comunistas apostavam na curta duração do seu papado. Já era um cardeal emérito quando ele participou do conclave, mas era um cardeal emérito. As fichas foram lançadas os votos foram dados, na sua imensa maioria, para Bento XVI, porque essa gente da igreja mundana tinha certeza que seria um papado curto, preparando um pouco melhor o advento Bergoglio. Enganaram-se, e Bento XVI começou um papado tentando resgatar os valores tradicionais da igreja. E aí, claro, encontrou forte resistência. Tem um detalhe, ele não pôde lutar contra o ecumenismo, o famoso diálogo entre todas as religiões, porque isso, tal como acontece em todo governo, existe também lá no Vaticano a política de Estado, que acabou superando o papado particular desse ou daquele. Isso começou já no Concílio Vaticano II, mas até mesmo João Paulo II teve que se render a essa política de Estado. Ecumenismo, diálogo com outras religiões e assim por diante. João Paulo II levou isso adiante e obrigou Bento XVI a também fazê-lo. Mas Bento XVI foi polêmico, porque em várias oportunidades deixou transparecer a sua insatisfação com um diálogo aberto com o Islã. Isso está aí mais do que documentado. Bento XVI, inclusive, chegou a fazer uma frase polêmica a respeito do Islã. Não preciso repetir agora. Mas foi sim um papado marcado por isso, uma tentativa de salvaguardar o conservadorismo, a sã doutrina, e um ataque violento por parte da teologia da libertação. E aí nós bem sabemos como terminou a história.
Bento XVI foi obrigado a renunciar não porque fora ameaçado de morte, mas porque temia que, continuando ele na cadeira de Pedro, a igreja acabasse se dividindo. Essa foi uma ameaça da igreja alemã com a igreja da Austrália. Formar-se-ia ali uma nova igreja mais aberta aos desafios da atualidade. Esse mais aberta é o que vimos depois em Amoris Laetitia, de Bergoglio, praticamente validando tudo que é contrário à lei de Deus. Casamento entre homossexuais, comunhão para quem está em pecado e assim por diante. Aliás, muito bem caracterizado na hóstia dada ao presidente argentino Alberto Fernandes, que não é casado, é embrulhado e é um grande defensor do aborto. Pois é, Eucaristia para todo mundo, não existe mais isso de inferno, pecado, e Jesus é um cara legal. Foi essa igreja que detonou o papado de Bento XVI, a falsa, e agora estamos aí acompanhando, quem sabe, os últimos dias do Papa. E a pergunta que se faz, a pergunta que não quer calar é: e agora? Qual será a referência da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo depois da passagem de Bento XVI? Esse é o grande interrogação, o ponto de interrogação de todos os católicos. Isso mesmo. Falei demais, né? Como eu falo, né, dona Lucimar? Vamos fazer a nossa primeira baldeação, porque temos ainda mais um tema. Muito bem, baldeação realizada com estrondoso sucesso. O cachorro veio, né? Aquelas malas da tua mãe que ela mandou levar lá para o Maranhão, tá tudo aí embaixo, no bagageiro do Óbinos. Tá tudo beleza? Tá tudo certo, vamos. E aquelas louças que você trouxe num lençol, tá bem amarrada? Baldeação é isso. Aliás, isso é uma baldeação de sucesso. Aquela baldeação que o sujeito sai com uma mochilinha e sobe no ônibus, isso não é baldeação, isso é para os fracos. Baldeação, o sujeito leva até o cachorro. Tem uns que levam uns porquinhos, umas vaquinhas pequenas, vaquinha não, porque não tem vaquinha tão pequena, né? Já deu, né? Já deu, né? Vamos ao que interessa. Ele é o homem mais poderoso do Brasil, porém não é o mais amado. Não, nem de longe é o mais amado, mas é o mais poderoso. Estamos falando de Sérgio Moro. Não, era para dizer só as iniciais, Sérgio Moro, só as iniciais. Pois é, minha gente. Ele é o homem mais poderoso do Brasil. Por quê, dona Lucimar? Vamos ler aqui a notícia que saiu no Renova Mídia agora à tarde. Hoje? Hoje, é fresquinha? Claro, é fresca, essa é fresca. Ai, é fresquinha. Fachin retira da PGR acesso a dados da Lava Jato. O magistrado atendeu a pedido apresentado pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, revogou nesta segunda-feira uma decisão tomada pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Toffoli havia determinado o compartilhamento de informações das 3 forças-tarefas da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Os dados eram passados, tudo que era colhido nessas operações eram passados para a PGR. Ou deveriam ser passados para a PGR. A decisão de Fachin tem caráter retroativo, isto é, impede que o material já colhido pela Lava Jato no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo seja usado. Seja usado não, na verdade, aí a matéria seja conhecido da Procuradoria-Geral, seja conhecido, evidentemente, do governo federal. Agora, vamos ver se eu entendi bem. Tentar explicar do modo mais simples, até para que eu descubra ou tenha uma certa noção do que está acontecendo. A Lava Jato,
uma estrutura montada por Sérgio Moro e outros magistrados, colheu inúmeras informações por esse Brasil afora. É informação que não acaba mais. É muita informação. É muita informação. Essas informações estão no banco de dados da Lava Jato, em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bem. Acontece que o governo federal e a Procuradoria-Geral da República têm também muita informação recebida da Lava Jato. Porém, numa rápida constatação, percebeu-se que a diferença entre o arquivo que está em posse da Lava Jato é infinitamente maior do que o arquivo, do que o banco de dados de Brasília. Então quer dizer que esse excesso, esse excedente de informações que está lá no arquivo da Lava Jato não foi passado, não se tornou conhecido pela Procuradoria-Geral. E isso quer dizer também que a Lava Jato, como um poder público, está trabalhando com informações secretas de outros poderes. Agora, estou mais ou menos correto, né? Mais ou menos isso, né? É isso aí. Só que tem um detalhe. Vejam que detalhe interessante. O que significa informação? O que significa informação? Informação é poder. Quem tem informação tem poder. E eu estou falando de informações que podem constranger políticos, empresários, negociantes, investidores e tudo mais. Esse arquivo monstruoso de informações que tem a Lava Jato são informações de pessoas e suas relações interpessoais. Bem, se essas informações todas pertencem a um pequeno grupo, a uma pequena casta de magistrados, o líder desses magistrados é aquele que detém e pode fazer o uso que bem lhe apetecer dessas informações todas. E quem seria este senhor? Só as iniciais. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sérgio Moro sabe da vida de todo mundo. Bem, isso teria algum problema? Claro, teria algum problema se ficasse só para ele e o seu grupo de magistrados, o seu esquema chamado Lava Jato. Acontece que o problema é maior quando o Sérgio Moro desponta como um possível candidato a presidente da República. Um candidato a presidente da República com informações secretas de um sem número de empresários, políticos, investidores e assim por diante, é, evidentemente, o mais poderoso dos candidatos. Ou não, ou estou errado? Não está errado. E esse é o problema. Daí porque o senhor Sérgio Aras, eu falei Sérgio? Augusto Aras. É meio xará, eu sou Augusto também. É verdade. Sabia que eu sou Augusto? Eu sabia. Pois é, eu sou Augusto. Alexandre Augusto, minha mãe tinha mania de grandeza. Assim, vamos terminar. O senhor Augusto Aras quer que essas informações sejam repassadas, porque não fiquem apenas como uma possível, assim como poderei dizer, uma possível ferramenta exclusiva, né? Ou força exclusiva de um pequeno grupo de magistrados. São informações que foram colhidas com o aval da Procuradoria, foram colhidas como investigação de um processo envolvendo todo o Brasil e não podem ficar lá apenas disponíveis para um grupo de magistrados. É preciso saber quem foi investigado, quem tem rabo preso, quem não tem e assim por diante. Agora, o Toffoli, o estranho dessa história, é que parece até um teatro, né? O Toffoli aprovou. Não, tem que, como é que compartilhar as informações, fala aí para todo mundo.
E o seu Fachin logo em seguida desautoriza o Toffoli. Não. O que tá lá, é deles. Deixa os meninos de boa. Interessante o Fachin está se superando, né? Super Fachin. O Fachin entrou no STF apadrinhado por Álvaro Dias. Álvaro Dias, a Gretchen da política brasileira. E ele nunca foi citado na Lava Jato, né? Não, de fato, o Álvaro Dias não. Nunca, né? Vai ver que o Álvaro Dias é um santo, né? Pode ser, né? Não foi. Aliás, o Álvaro Dias já não é do PSDB, ele saiu do PSDB, mas parece que é do Podemos, né? Mas parece que o PSDB nunca saiu do Álvaro Dias. E não só o Álvaro Dias não foi indiciado, mas quase ninguém do PSDB foi indiciado. Eu acho que ninguém, né? Não, acho que ninguém, né? Acho que ninguém. Teve o preto lá, um negócio preto que meio que vazou aqui ali, o operador do PSDB, mas parece que tudo também... por aí. Então, quero dizer o seguinte, agora, só como em nível, gosto dessa palavra, em nível de speculation, em nível de especulação, Sérgio Moro é muito próximo ao PSDB, pelo menos espiritualmente. Sérgio Moro é muito chegado desse pessoal aí forte, né, os globalistas, FHC, Jorge Soros e tal, né? Muito bem, como o Soros é um grande investidor em papéis, quem sabe também hoje seja uma das táticas herdadas do magnífico Soros na política exercida, quem sabe, tudo isso é elucubração, pelo Sérgio Moro. Vamos acumular papéis também, só que esses já de outro nível, dossiês. É bom ter dossiê, né? Se você quer entrar na política, a melhor coisa a ter na carteira não é dinheiro, são dossiês. Dossiês, pessoas. Lembra do professor Olavo falando? Ele citava o caso daquele místico Gurdjieff, né? Que ele dizia, ele mostrava a carteira e nunca tinha nada, né? Nunca pagava conta porque não tinha dinheiro na carteira. Aí o cara se chateou e falou, você não carrega dinheiro na carteira? Ele disse, não, na minha carteira eu só carrego pessoas. Uau! Vamos para a nossa segunda baldeação, segura o cachorro. Muito bem, elucubrações à parte, o fato é esse. O PGR quer saber por que o arquivo que foi passado para Brasília é pequenininho em relação ao arquivo que está lá na Lava Jato de Curitiba, principalmente, Rio e São Paulo. O que escondem os lavajatianos, por assim dizer, e não querem passar para o conhecimento do Procurador-Geral. Logo, precisamos prestar muita atenção em Augusto Aras. Ele não é isso que tem gente falando aí, o Aras. Querendo acabar com a Lava Jato. O Aras quer acabar com a Lava Jato. O Aras identificou, farejou um esquema de poder ilegal, porque a Lava Jato não tem o direito de guardar informações para si mesmas para favorecer amanhã depois o senhor Sérgio Moro na política. Exato. Mas por enquanto, seja como for, Moro é o sujeito mais forte do Brasil, o mais poderoso. Ele tem muito dossiê na sua carteira. E isso é poder. Claro. Isso é poder. Não é que nem eu aqui em casa que falo, mando, ordeno e nada acontece. Pois é. Então tá. É isso aí, né? É isso aí por hoje. Vamos fazer uma pausa na palhaçada. Vamos. Rezemos por Bento XVI. Depois que ele nos deixar, a coisa realmente vai ficar muito feia. É isso aí. Muito bem. Muito prazer em conhecê-la. Volte aqui amanhã, eu estarei aqui. Nos encontramos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo Deixa eu dar um recadinho para o pessoal. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo. Quem está aí e não é inscrito, se inscreva, deixe o like, tá?
Aperte o sininho. Sim, acione aquele sininho. Dê uma voadora no aquele sininho barulhento, tá? Para vocês receberem as notificações. É isso. Muito obrigada. E não esqueçam, inscrevam-se também no canal Professor Belém, esse que vos fala. Todas as manhãs um vídeo sério. Não é que nessa bagaça aqui nesse canal, não. Lá no canal Professor Belém a coisa é séria. Vocês veem que quem faz a bagunça aqui, ele sai lá do canal dele para vir bagunçar aqui. Cálice, você me deixa doido. Chega, vamos embora. Tchau, pessoal, até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser.